chegou agora, o nosso entrevistado é o professor doutor Hamilton Yamamoto. Ele está falando sobre câncer de próstata. Doutor, eu te perguntei, né, no outro bloco, quais seriam os exames que a gente faz para detectar o câncer de próstata. A gente tem até um slide aqui, vamos ver? O que seria a avaliação inicial prostática, doutor? Como eu disse anteriormente, os homens a partir de 45 anos com história familiar de câncer de próstata ou aqueles acima de 50 anos vão fazer essa avaliação inicial. E essa avaliação inicial, além de todo o histórico médico, tem que fazer esses exames obrigatórios, né? Que é o PSA. Esse PSA é um exame de sangue, né? Que vai informar, né, se tem algum problema nessa próstata. Tá? E o outro exame obrigatório é esse toque retal. Por que toque retal? Não poderia fazer um ultrassom, uma tomografia? Por que toque retal? Não, o toque retal é um exame bem simples, né, rápido, menos de, vamos dizer assim, 10 segundos. Né, se faz no consultório, praticamente indolor, vamos dizer assim, né, e de fácil, né, de detecção em termos de alteração prostática. Porque o toque, né, ele serve para avaliar o tamanho da próstata, se tem alguma deformidade, se está com alguma infecção em termos, né, de dor, que pode sugerir uma infecção, como também perceber se existe algum nódulo, que seria uma coisa endurecida, Dá para perceber. Exatamente, que pode sugerir um câncer de próstata. Tá. Então o toque retal ele não faz o diagnóstico, ele sugere uma alteração que pode ser um câncer. Um ultrassom poderia aparecer? O ultrassom pode aparecer sim o câncer de próstata, mas algumas vezes tem lesões que eles não detectam, né, a doença. E além de ter um custo muito maior, de ser com certeza mais doloroso, e se você não consegue fazer no seu próprio consultório, muitas vezes você tem que ser encaminhado. Tá? Esses dois exames, eu posso fazer, por exemplo, porque muitos homens acabam optando só pelo exame de sangue, o PSA. O PSA sozinho, ele pode dar algum diagnóstico ou eles têm que estar sempre juntos? Isso é uma prática muito comum no nosso meio, né? Os homens só fazerem esse PSA. Tá? Mas a gente tem um grande problema com esse exame. Né? Que ele não faz o diagnóstico primeiro. Não dá para saber se ele tem câncer de próstata. Né? Mas a grande dificuldade que a gente tem é porque ele não é 100%. Tem pacientes com exame de PSA normal, esse paciente pode ter câncer de próstata. Então, exame normal com câncer de próstata. E isso pode chegar até 15%, né, de 15%. Diagnóstico. Então é muito elevado. Então, esses dois exames que são obrigatórios para todos os homens, né, independente se ele tem alguns sintomas urinários ou não, né, isso nos sugere se tem alguma suspeita de câncer de próstata. Ele não fecha o diagnóstico ainda. Exatamente, ele não fecha. Então, nós, quando avaliamos esses exames, quando você tem alteração ou no PSA ou no toque retal, isso pode ser, né, um diagnóstico, uma suspeita diagnóstica de câncer de próstata. E quem vai fazer o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia prostática. Então nós tiramos pequenos fragmentos da próstata. É feito no consultório? Não, normalmente se faz com uma sedação, né, com auxílio do ultrassom. Tá? Normalmente o paciente não sente nada. Tá? Se tira vários fragmentos e esses fragmentos vão para a análise do patologista. E com essa análise a gente confirma ou descarta a nossa suspeita de câncer de próstata. Então eu posso ter um PSA normal, que não vai me dizer que eu estou tranquilo, né, sem problema nenhum, e o toque retal, o PSA normal e o toque retal estar alterado. Isso Sim. É uma coisa que é muito comum. É muito comum e pode acontecer, né, e isso, né,
faz com que os homens, né, quando só dosa o PSA, ele fica muito tranquilo. Sim. Fiz o exame de sangue. Estou tranquilo, mais um ano. Exatamente. Então, faço o exame de sangue, vejo o resultado, tá normal, e faço, bom, não sinto nada mesmo, eu não vou fazer o toque retal. Essa é a prática muito comum. Tá. E nisso, o toque nessas pessoas com PSA normal, então até 15% pode ter câncer de próstata. Doutor, detectado, foi feita a biópsia, foi detectado o tumor. Qual é o tratamento? A gente tem até um slide para mostrar. Individualizado por quê, doutor? Individualizado porque tem várias faixas etárias, tá? Tem pacientes com diferentes comorbidades, diferentes status performance, e por outro lado, tem diferente estadiamento do câncer de próstata. Isso é, tem câncer que é localmente, está localizado na próstata, tem câncer que está localmente avançado e tem câncer que já está disseminado, né, em outras partes. Exatamente, com metástase. Então, essas individualidades fazem com que o tratamento seja diferente para cada paciente. Então, por exemplo, né, dependendo da idade do doente, né, se faz uma cirurgia, né? Ou dependendo do tipo de tumor em termos de disseminação, a cirurgia já não é tão eficiente. Então se faz um tratamento hormonal. Então isso, né, é diferente dependendo da idade, do tipo de tumor, como o tumor está e também, lógico, a vontade do doente também, porque existe algumas complicações. Você falou tratamento hormonal. A gente sabe, né, que da mesma forma que as mulheres têm menopausa, os homens têm andropausa, né? Uma certa idade, os hormônios também diminuem, graças a Deus, porque só a gente, Sim. né? E alguns profissionais, alguns geriatras, eles indicam a reposição com testosterona. E sabe-se que o testosterona pode aumentar a prótese, a próstata, né? Isso é normal mesmo? Isso. Acontece com alguns homens a queda do hormônio, isso com o envelhecimento, a queda da testosterona. E o tratamento para esse tipo é reposição, né? Tá. Tem várias vias de reposição, mas antes de fazer a reposição tem que tomar os cuidados, né? Que há necessidade de fazer essa avaliação prostática. Antes, né? Sim. E periodicamente, até depois, né? Acho que... Sim. Voltando no nosso slide do tratamento, ele saiu um pouquinho da tela, por favor. Então, a gente tem aqui a cirurgia, que você comentou. É uma cirurgia, como a gente fala, né? Ela é aberta mesmo? Isso. Ou tem não várias... é por endoscopia? Tem várias técnicas hoje, né? Isso vamos dizer assim, depende de cada serviço, depende também da habilidade do cirurgião, mas existem cirurgias abertas, né? Mas existem cirurgias minimamente invasivas, que hoje robóticas, né? Exatamente. Hoje, né, se fala muito de cirurgia robótica, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, hoje mais de 90% dessas cirurgias para câncer de próstata é realizada com auxílio do robô. Tá? É um custo super alto, né, doutor? Exatamente. Existe já no Brasil esse tipo de cirurgia, mas o custo é enorme. O SUS não cobre isso, né? Ele não existe. Tem algumas instituições hoje no Brasil que estão adquirindo esse tipo de cirurgia, né? Esse tipo de instrumento cirúrgico, mas não está disseminado ainda não. Tá? Mas como a gente pode ver também, né, de uma forma mais, vamos dizer, mais simples, tem a cirurgia laparoscópica, que, né, é bem parecido com a cirurgia robótica, né, que com custo muito menor. Menos invasiva, né? Exatamente. Medicamentos, né? Isso. Que a gente tem.
Quais são... existe um tabu muito grande em relação ao pós-operatório, né? Principalmente a possíveis sequelas. Uma delas, a impotência, né? Você podia falar um pouquinho disso? Sim, posso falar sim. Só para terminar um pouco de tratamento, Sim. eu acho que talvez esteja faltando um tipo de tratamento hoje bem utilizado, é a radioterapia, Sônia. Ah, sim. Então a radioterapia hoje, né, tem uns bons resultados quase comparáveis, né, com a técnica cirúrgica em termos de cura. Sim. Então hoje muitos pacientes não querem fazer a cirurgia por ter essas complicações, né, e optam por tratamento com radioterapia. Então hoje um dos arsenais de tratamento para câncer de próstata é a radioterapia com intuito curativo hoje. Curativo. E a porcentagem alta de cura? Similar à cirurgia. Nossa. Lógico que, vamos voltar aqui, é individualizado. Né? Como também existe também, né, parecido com a radioterapia, né, a bracterapia, que são aquelas sementes radioativas, né? Temos também a vigilância ativa. Como que funciona essa prática, doutor? A bracterapia, com uma técnica, né, percutânea, se implanta várias sementes radioativas, né, dentro da próstata. E essa radiação dessas sementes faz o tratamento do câncer. Tá? Elas são eliminadas pelo organismo ou elas... como é que elas evoluem? Não, ela fica no paciente, mas a radiação acaba perdendo com o tempo, né? Tá. A potência. Mas são tratamentos ainda em casos selecionados, então não são para todos, mas serve como um dos acertos. Quimioterapia? A quimioterapia já é um tratamento, vamos dizer assim, depois de um tratamento hormonal. Então, naqueles pacientes com doenças avançadas, com metástase, né, a cirurgia não é a mais indicada. Então se faz o tratamento hormonal. Né? Como você lembrou, né, a próstata depende muito do hormônio masculino, a testosterona. Né? Então, se a gente bloquear a produção hormonal, aquele câncer de próstata, né, ele acaba sendo, vamos dizer, bloqueado. Certo. E isso evitaria, né, de uma forma inicial, o crescimento desse câncer. Então, quando a pessoa está com doença disseminada, se faz o tratamento hormonal. Isso pode durar meses, mas após alguns anos, isso pode ser que esse tratamento não seja tão eficiente. E aí indicaria, né, o tratamento com quimioterapia. Dependendo da idade e pela nossa população estar envelhecendo cada vez mais, não se faz nada, né? Como você falou. Como é que isso acontece, uma vez que assim, a população envelhecendo mais, ela tem uma qualidade melhor de vida, mas às vezes, por exemplo, a gente encontra pessoas de 80, 90 anos que são super saudáveis. Fariam uma intervenção, né, nesses casos? Ou não vale? É individualizado novamente? Exatamente, mas um senhor de 80 anos, eu não levaria para o médico urologista, eu levaria ele numa sorveteria, numa lanchonete, porque né, são muitas das doenças, felizmente, são de crescimento lento, e pela idade avançada dessas pessoas, muitas vezes, mesmo a gente fazendo o diagnóstico, nós não faria nenhum tratamento, né, agressivo, nenhum tratamento, né, que possa levar a algum efeito egoísmo adverso. Até da nossa parte, né? Exatamente. E fala então dos efeitos colaterais que podem acontecer. Bom, as complicações principais em termos de cirurgia, e isso é um dos grandes problemas, né, da cura do câncer, é que a cirurgia, como a radioterapia, pode levar ao quadro de disfunção sexual, quer dizer, perda da ereção. Tá? E também, outro grande problema é incontinência urinária, que seria a perda
pode ser temporário, mas muitos, né, desses pacientes podem ter perda contínua o resto da vida. Um desconforto, Desconforto. Né? Essa disfunção erétil, né, ela é temporária, ela é reversível? Isso. Grande pergunta, a maioria dos homens perguntam então, isso. Eu não sou homem, mas eu estou perguntando porque com certeza quem está assistindo está pensando nisso. Sim. A recuperação em termos de função erétil vai depender de como ele está antes da cirurgia. Tá? Se ele está bem sexualmente, a tendência é ele manter sexualmente ativo. Certo. Tá? Depende da idade também desse paciente, quanto mais novo, menor o risco, né? Mas também depende do cirurgião. Existe uma técnica, né, de preservação do nervo, né, vamos dizer, o nervo da ereção, que quando preservado bilateralmente, dos dois lados, a chance de manter a ereção é muito alta. Mas algumas vezes, quando você tem uma doença mais avançada, né, mais agressiva, muitas vezes o cirurgião opta para não preservar esse nervo, para evitar, né, a recidiva dessa doença. Então, se acaba removendo esse nervo e aí o risco é muito maior. Tá? E por outro lado, Sônia, desculpe. Imagina. A radioterapia, né, como eu disse anteriormente, pode causar isso também, mas normalmente é de uma fase mais tardia. Tardia? Isso. Então, a cirurgia, em termos dessas duas complicações, que é a disfunção e a incontinência urinária, acontece de uma forma mais precoce, com chance de recuperação. Pode ser transitório, tanto a disfunção erétil como a incontinência, transitória, e pode recuperar no período de 1 ano a 2 anos esses dois problemas. Enquanto a radioterapia, no início do tratamento, dificilmente o homem vai ter a incontinência ou a disfunção erétil. Mas com efeito, né, prolongado da radioterapia, o homem pode adquirir a disfunção erétil e a incontinência urinária tardiamente. Pode acontecer. É uma pena, está terminando o nosso tempo. Você deixou um slide que eu sempre faço uma pergunta, né? Qual é a sua dica de saúde, né? Quais são os cuidados, né, que tem que se ter, né? O homem tem que se ter para estar realmente prevenindo, né? Aí eu entro mesmo na prevenção, não só na detecção. Detecção. Obrigada pela sua presença, adorei mesmo, nossa, eu sou sua fã. Tá, muito obrigada mesmo. E deixo as palavras finais para você. Bom, a mensagem, né, em relação à parte da saúde do homem, mas isso também influencia em saúde do corpo, vamos dizer assim, seria da urologia, né, uma alimentação balanceada, né, tomar bastante água, né, fazer atividade física. Sempre, né? Sempre. Evitar a obesidade, né, e sempre anualmente fazer uma avaliação com o urologista dos pacientes que já chegaram naquela idade. Tá? E acabar com esse preconceito, né? Ah, com certeza. Tem que acabar. Isso é uma coisa que é absurdo isso, né? Não é para ter esse preconceito, não. Nos dias de hoje ainda tem esse preconceito. Com certeza. Obrigada, viu? Agradeço a tua presença, obrigada mesmo. Isso, eu que agradeço. Gente, vocês gostaram? Foi super interessante, né? Vamos ver se a gente muda esse nosso conceito, tá, homens? Obrigada, saúde para vocês e até a próxima.